Flores são todas as cores de tantos amores que eu nunca esqueci. Límpida passa no peito essa seiva, verdade que me une a você. Livre de toda maldade, essa tal de amizade pra mim é raiz e deixa marcas no solo, é a beleza de um colo do ombro do sim. Necessidade da terra, presença essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. A minha vontade é de ser pra você feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Necessidade da terra, presença essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já mostra o que há de ruim. A minha vontade é de ser pra você feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Hoje sob a mística de São Francisco de Assis. Eu escolhi essa música porque eu acredito que a experiência que Francisco fez de Deus e que ficou definitiva na história do cristianismo foi justamente reconhecer em Deus um amigo. Aliás, minha gente, eu ando pensando e já partilhei com vocês algumas vezes que a amizade é o estágio mais apurado do amor. Porque é o amor que escolhe. Um pai, naturalmente, pela obrigação do sangue, precisa amar o filho. A mãe é a mesma coisa. Irmãos, a obrigatoriedade do sangue nos coloca quase que de forma desconfortável na necessidade de amar. É por isso que a gente sofre tanto quando a gente identifica que a gente não ama aquele que tem um vínculo de sangue. E às vezes a gente precisa de longos períodos de terapia para a gente poder curar a culpa que nós carregamos. Sim, porque é uma imposição cultural. Pai tem que amar filho, mãe tem que amar filho, filho tem que amar pai, ainda que eles não nos cultivem esse amor, né? Ainda que não nos ofereçam motivos para continuar amando. Sim, porque as decepções podem ser tantas que o amor ficou ofuscado e a gente se sente culpado por isso. Mas na amizade não. Ninguém é obrigado a ser amigo. Se há uma coisa que na vida nós somos livres é para escolher os amigos. Você não pôde escolher pai, você não pôde escolher filhos, você não pôde escolher irmãos, e nem a parentada que vem da consequência. Mas você pode escolher amigos.
O amigo é aquele que você traz para dentro da sua vida. É aquele que você encontrou por acaso e sem nenhuma obrigação você quis amar. Nenhuma obrigação. Francisco se depara com sua experiência com o sagrado assim. Nasceu dentro de uma família religiosa, mas até então não havia experimentado Deus. Talvez tivesse passado pelo contexto das obrigações, tivesse frequentado as missas como era de costume. Era um moço bonito, jovem, cheio de vida, rico. E de repente, descendo para o lado obscuro de Assis, quem já esteve lá, já teve a oportunidade de ver a distinção das duas cidades. A cidade onde moravam os nobres, os ricos, os comerciantes, e aquele vale onde ficavam os leprosos. Francisco era um homem de muitos amigos, e numa daquelas suas muitas idas e vindas pelos arredores de Assis, ele faz a experiência de ser preso pelos olhos de um leproso. E aquilo incomodou. E aquilo despertou nele um desejo de oferecer àqueles que viviam esquecidos um pouco da sua generosidade, que ele já estava acostumado a oferecer aos seus amigos. Porque ele já era um menino generoso. Mas ele era generoso com aqueles que estavam no mesmo nível, no mesmo, digamos, no mesmo patamar. Mas ele descobriu que existia uma forma mais generosa de amar, que era oferecer a quem não podia retribuir. E ali ele se tornou amigo dos pobres. Aliás, é a grande marca de Francisco, ser amigo dos pobres. E pobre, olha que maravilha, não se limita ao ser humano, não. O pobre é todo aquele que está indefeso. É aquele ser vivo que está indefeso. Ele estende esse amor a todas as criaturas. Francisco começou a amar de maneira tão intensa, a partir daquele leproso, que tudo aquilo que ele via como realidade viva, ele passou a respeitar como seu irmão. E então começou a chamar o vento de irmão, o sol, a lua de irmã. Começou a identificar que Deus está presente nas águas daquele rio, que Deus está presente no mar, que o mar é seu irmão, que o rio é seu irmão. Francisco inaugura na igreja a teologia da ecologia, uma forma de perceber Deus nas realidades criadas. Sabe, uma conversão por completo? Todas as dimensões da sua vida foram passadas no crivo dessa amizade com Deus. Ao identificar em Deus um amigo, Francisco se torna irmão de todas as realidades. Ao fazer a amizade com Deus, ao identificar em Deus esse rosto sofrido da humanidade e do mundo criado, Francisco traz para nós uma mística muito preciosa, que na verdade sempre esteve nos evangelhos, né? Não foi ele que inventou, mas o bonito justamente da manifestação de Deus na vida de Francisco é que a igreja estava esquecida de tudo isso. Sim, porque a gente pode viver distante do evangelho, mesmo sendo católicos, mesmo sendo igreja. Há períodos sombrios em que a igreja se volta muito para o poder e esquece do seu carisma. Naquele momento, Francisco faz uma verdadeira revolução, poderíamos dizer uma reforma. Tanto é que quando ele se sente motivado nas suas experiências místicas, Deus diz para ele que ele deveria reformar a igreja. E ele não sabia que a igreja a que Deus se referia naquela revelação era a instituição. Mas ele, num primeiro momento, entende que a igreja que Deus quer que ele reforme é a capelinha de Santa Maria. E ele, junto com seus amigos, vai. Ele vai. Rodeado dos seus primeiros discípulos,
que já ficaram convertidos em ver a sua conversão, porque essa é a maravilha, né, da vida virtuosa. Ela contagia, ela contamina os que estão ao redor. Então aqueles amigos ricos que presenciaram e viveram ao lado de Francisco o seu despojamento, quiseram se despojar também. E grandes santos nasceram dessa experiência de Francisco. O próprio Santo Antônio, Santa Clara. Homens e mulheres que foram vendo de perto que Deus mudou a vida de Francisco para melhor. Que aquele menino que já era generoso tornou-se ainda mais. E aquele menino que era rico aprendeu que ele possuía uma riqueza superior àquela que os pais ofereciam a ele. Que é a riqueza que vem morar nos olhos da gente quando nós de fato nos convertemos ao Evangelho, mudando a maneira como ele olhava para o mundo. Sim, colocou nele uma sensibilidade que fez diferença e que marca a história do cristianismo até hoje. Eu lamento que durante muito tempo os ensinamentos de Francisco tenham ficado esquecidos pelos próprios franciscanos. Sim, é possível que eu seja um franciscano e que já esteja longe do carisma de Francisco. É possível que eu seja um cristão hoje e esteja distante dos motivos de Cristo. Francisco, um homem que começou a entender que a experiência cristã tem que mudar a nossa relação com tudo e com todos, a começar pelo respeito que temos. Durante anos e anos e anos eu fui cristão, sem escutar no discurso dos padres que me evangelizaram que poluir um rio é pecado, que jogar um lixo no chão é pecado. Escutei muito sobre os pecados da sexualidade. Foi o que eu mais ouvi ao longo da minha vida. Um cristianismo que só falava de sexualidade, que foi reduzido em seus... Estou falando da minha experiência. Eu só escutava isso. Era a grande preocupação, orientar-nos para que nós tivéssemos uma vida sexual saudável. Tudo bem, ótimo. Mas a gente não pode privar o outro de compreender o cristianismo como uma proposta de vida que engloba todas as realidades. Hoje, existe um dado tristíssimo, quer ver? Que eu vou até dar para vocês aqui, que eu fiquei sabendo na semana passada, assistindo um noticiário. Uma informação que falava justamente do crime que nós cometemos contra os nossos rios. Onde será que está? Enfim, eu não vou saber precisar a quantidade, mas se eu não me engano, são toneladas e toneladas de lixo tóxico que a cidade de São Paulo deposita no rio Tietê todos os dias. Esse número que eu não tenho aqui agora, mas que eu ouvi, é assustador. Todos os dias, em nome do nosso progresso, só a cidade de São Paulo deposita nas águas do rio Tietê toneladas e toneladas de lixo tóxico. Quando eu ouvi aquela informação, eu que já tenho estado incomodado há muito tempo com essas questões ecológicas, porque é lamentável a maneira como nós tratamos a nossa casa, o mundo que nós vivemos. Eu vejo pelo rio, eu nasci na beira de um rio, onde eu nadava naquele rio quando eu era criança. Hoje quase nem água tem mais naquele rio. Hoje as nossas cidades enfrentam secas, tudo por causa do nosso desmatamento. Há pouco tempo o nosso presidente da República queria oferecer uma área preciosíssima para a exploração de minério. Quanto custa o nosso progresso? Nós desmatamos com a maior cara de pau. Essa secura agora, por exemplo, quantos
incêndios provocados por nós. Eu vou só cortar essa árvore porque vai facilitar a minha construção. Sempre pensando nas nossas necessidades, nós nos esquecemos que o mundo precisa do nosso respeito, assim como a outra pessoa precisa. Meu Deus do céu. Mas nós não escutamos falar sobre isso. Não entrou na nossa catequese. Ninguém nos disse que o respeito às águas é tão sagrado quanto o respeito ao outro ser humano. Que todo ser vivo merece o nosso respeito. Trata-se de uma evolução. E Francisco viveu essa evolução por quê? Porque ele fez uma experiência profunda de amizade com o Senhor. Deus não converteu apenas uma parte do coração de Francisco, como nós muitas vezes insistimos em levar a nossa vida de conversão. Converteu apenas uma parte da nossa vida. Não, converteu aqui, o filtro que vai nos olhos. Eu não posso pensar que Deus me converteu somente para ter uma sexualidade saudável. Não. Eu tenho que pensar na conversão da minha sexualidade, eu tenho que pensar na conversão do meu caráter, da maneira como eu trato as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho que pensar a maneira como eu trato a natureza. Eu sou cristão, mas despejo na pia da minha casa, diariamente, o óleo sujo que nós usamos para fazer as nossas frituras, para cozinhar as nossas comidas. Jogamos pelo ralo aquilo que vai intoxicar as nossas águas, as nossas terras. Fazemos os nossos poços artesianos sem nenhum controle, poluímos os nossos solos, produzimos alimentos com quilos e quilos de agrotóxicos que vão morar definitivamente na nossa terra. Jogamos plástico por todos os lugares, jogamos os nossos plásticos nos nossos mares, poluímos as nossas praias, e isso não nos incomoda. Não entra na dimensão da nossa conversão, por quê? Porque a nossa conversão ela foi em partes. Não. A conversão de Francisco é total. Ela modifica a maneira como aquele homem olhava para o mundo. E ele faz, volto a dizer, ele não inventou isso, ele faz a experiência que está em João capítulo 15, versículo 1 em diante. O Evangelho diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. A experiência de amizade que Francisco fez foi justamente a partir do verbo permanecer. Não existe amizade ou aprofundamento da amizade sem o verbo permanecer, que é justamente aquela oportunidade que nós temos de entrar na intimidade uns dos outros. E não banalize a palavra intimidade. Intimidade não é ter aquela amizadezinha virtual, não, que fala de vez em quando por ali. Não, intimidade é você ter dentro da sua casa, dentro da sua vida. É aquela pessoa com quem você fala regularmente. É aquela pessoa que conhece o contexto da sua vida.
Quais são as batalhas que você enfrenta? Pessoas que você divide de fato a vida. Com quem você de fato divide a vida? São aqueles que permanecem. A experiência de permanecer é que fortalece o vínculo. Eu estava dizendo antes, né, que não adianta ser pai, não adianta ser mãe, não adianta ser irmão, porque esse amor por obrigação ele não sobrevive, não. Ele pode até ficar como um rótulo sem ter repercussões dentro de nós. Por quê? O que faz a gente amar é o verbo permanecer. Se eu sou pai desse menino, mas não permaneço com ele, daqui a pouco eu sou só parente. O vínculo se desfaz. O amor, ele só é possível quando permanecemos. O amor só é possível quando nós conjugamos diariamente, sem cessar, a experiência da intimidade que o verbo permanecer nos permite. Então, o que Francisco viveu foi justamente descobrir-se parte desta grande videira, que ele ali na sua redondeza, na cidade de Assis, poderia transformar, levando seiva àqueles que não tinham o conhecimento dessa videira. É tão bonito porque hoje, quando nós vemos Francisco conhecido no mundo inteiro, inclusive inspirando o nosso Papa a ter o mesmo nome que ele, que profeticamente traz a nós um novo tempo na igreja, de mais clareza, de mais luz, de mais coragem, digamos, né? De poder falar dos problemas que nós temos, enfrentá-los. O Papa Francisco tem cumprido uma missão muito bonita, desafiadora, de colocar o dedo nas feridas da igreja que sofre, em nós, em mim e você. Hoje esse Francisco é conhecido mundialmente. O santo que hoje nós celebramos é conhecido mundialmente. Inspira muitas pessoas, até quem não é cristão, tem uma admiração pela vida de Francisco. Mas naquela época, ele começou contagiando a cidade de Assis, ao mudar a regra de que nobres não deveriam descer ao vale dos leprosos. Mas lá estavam as pessoas de quem Francisco queria ficar amigo. Ficar amigo permanecendo com elas. Ele não ia só de vez em quando lá. Ele resolveu permanecer com essas pessoas. Não só sabendo o nome, mas conhecendo a história, ajudando a curar as feridas, sendo verdadeiramente amigo, escolhendo aquelas pessoas. Volto a dizer, a amizade é o amor que escolhe. Eu quero participar da sua vida e gostaria muito que você participasse da minha. Como? Permanecendo, criando intimidade, que nos chega pela palavra. Eu posso ter amigos que nem venham regularmente à minha casa, mas se eu falo regularmente com eles, a palavra alinhava, a palavra permite o permanecer. Porque às vezes quando nós falamos permanecer, imediatamente a gente pensa naquelas pessoas com quem a gente pode estar todos os dias. Não, não se limita somente a essas. Eu posso permanecer na vida do outro, e isso tem duas vias, né? Não é só o outro dizendo, não é preciso haver diálogo para haver intimidade. E é assim que a gente demonstra se a gente quer ou não aquela intimidade. Porque você tem direito. Você não é obrigado a ser íntimo de todos, mas você tem o direito de ser íntimo de alguns. Não sou obrigado a ser íntimo de todos, mas eu tenho o direito de ser íntimo de alguns. E isso você escolhe. Não é nenhum problema você dizer que não quer ser íntimo daquela pessoa. Não é nenhum problema você dizer que não quer permanecer com aquela pessoa. Existem bilhões de pessoas no mundo. É claro que você não tem o direito, por causa do seu cristianismo,
de desprezar, de menosprezar. Não, mas você tem o direito de não ser íntimo. Você tem o direito de não querer participando da sua vida. A amizade é o amor que escolhe, volto a dizer. Então eu posso permanecer através de um contato que o telefone me proporciona. E de vez em quando o encontro acontece. E de vez em quando aquela intimidade se torna física, num abraço, num beijo, numa mesa que está posta para que a gente possa dividir a vida. Isso é permanecer. E quando Jesus coloca a videira e os ramos como uma metáfora da amizade que nós precisamos ter com o Senhor, Ele nos recorda e nos ensina, porque Ele está nos ensinando neste momento, e Francisco nos recordando, que a nossa experiência com o Senhor passa pelas mesmas regras que a nossa experiência de amizade com os nossos amigos. Não é possível ser íntimo de quem você não permanece. Com quem você não permanece. Sim, é aqui, no contato diário com este Jesus que me revela quem é o Pai. Porque isso é tão bonito no cristianismo, né? Uma forma que você tem de conhecer a Deus é conhecendo o coração de seu Filho Jesus. Por quê? Porque é a linguagem que nós entendemos. Ao encarnar o Verbo, Ele vem justamente para traduzir a linguagem, para falar a língua que nós entendemos, para falar de realidades que nós compreendemos. Foi o que Jesus fez. Traduziu quem era o coração do Pai, como era o coração do Pai, a partir de histórias que as pessoas podiam compreender. Quanto mais eu mergulho no mistério deste Cristo, conhecendo e permitindo que os ensinamentos de Jesus vá moldando o meu caráter e as minhas escolhas, muito mais eu me torno amigo. Muito mais eu posso permanecer e produzir frutos. Sim, Francisco produziu frutos para a sua época e o seu modelo de vida foi tão intenso, tão verdadeiro, que continua produzindo frutos nos dias de hoje. Francisco continua sendo um sinal de santidade para nós. Mas eu agora preciso assumir o meu papel. Você agora precisa assumir o seu. Compreendendo que nós hoje temos a oportunidade de fazer a revolução que o mundo precisa. De levar este Deus amigo a todos aqueles que estiverem pelo nosso caminho. E sobretudo desfrutando dos benefícios de ter essa amizade com o Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, seu Christian. Christian voltou de férias. Não sabemos quanto tempo ficará, então a gente aproveita a presença dele. Mandar um abraço para o seu Francisco de Assis, que é o pai do Christian. Mora em BH, não? Angatuba, São Paulo. Seu Francisco, um grande abraço, que Deus abençoe muito o senhor. E parabéns pelo filho querido que o senhor tem. Christian, muita gente mandando abraço para você também, por onde eu passo. Algumas pessoas acham que a gente mora na mesma casa. Queria também agradecer a todas as pessoas que estão ajudando a Canção Nova nesse tempo difícil. Você sabe que ao comprar um produto da Canção Nova, você ajuda a evangelizar. Canção Nova vive tempos difíceis, assim como todos nós. O Brasil passa por um momento difícil, mas como a Canção Nova não comercializa o seu espaço, né? De TV, de rádio, de internet, tudo aqui é feito com a contribuição do sócio evangelizador. Nós não temos aqui inserções de empresas. Então, é uma obra que depende da contribuição das pessoas. Então, nós queremos agradecer a todos aqueles sócios que estão colaborando para que o projeto da M Almas não pare, que é justamente manter essa programação no ar.
é dar continuidade a este grande sonho do nosso querido Monsenhor Jonas Habib, o nosso pai fundador, que é justamente levar a Canção Nova a todos os corações que necessitam. E eu que tenho a oportunidade de viajar, minha gente, é impressionante como eu encontro pessoas que foram resgatadas pela Canção Nova. Ontem mesmo, o encontro é muito rápido, as pessoas passam para autografar o livro, mas eu sempre escuto uma história ou outra que me toca muito. E ontem passou por mim um rapaz, um moço, que nem tinha muita cara de gente da igreja, Um moço aparentemente rebelde nas suas vestes, o seu cabelo, as suas tatuagens. E ele me olhou e me disse assim: padre, eu comecei a assistir ao seu programa, eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 27. São 10 anos, a princípio nas quintas-feiras, agora nas quartas, são 10 anos que o Senhor faz parte da minha vida. O Senhor me retirou das drogas, o Senhor mudou minha vida. E depois de ter mudado, de ter me arrancado do fundo do poço, o Senhor se tornou uma pessoa que me ajudou a ser gente. Eu fiquei muito emocionado quando ele falou isso. E logo em seguida eu parei para pensar que nada disso seria possível se não fosse o sonho de um homem, de um padre, de ter um veículo de comunicação que pudesse única e exclusivamente comunicar o bem. Não há nada na programação da Canção Nova que possa ferir a sua família. Não é? A gente está passando por um processo agora de muitas discussões no Brasil, onde a criança está sendo um ponto de partida e de chegada dessas reflexões. Alguns discursos muito inflamados, algumas pessoas sem nenhuma tolerância para falar sobre o assunto. O fato é que as nossas crianças são a nossa maior riqueza e nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós oferecemos a elas. Eu sempre gosto de lembrar que a autoridade é você decidir pelo outro no momento em que ele não tem maturidade o suficiente para decidir sozinho. Então o pai e a mãe são aqueles primeiros responsáveis por aquilo que é oferecido à criança. Hoje, por exemplo, uma notícia assustadora: descobriu-se na cela de um estuprador no estado do Piauí que um menino, acho que de 6, 7 anos, estava debaixo da cama desse estuprador, dentro da cela, dentro da prisão. E depois os investigadores descobriram que quem colocou aquela criança lá foi o próprio pai, que negociou com esse estuprador o próprio filho. Eu, quando tive na casa da tia Socorro a primeira vez, lá nesse lar acolhedor, foi mais ou menos um mês antes dela morrer, eu tive o contato com algumas meninas de 10, 11 anos que estavam grávidas de seus pais. Uma realidade, minha gente, que não dá para acreditar. A minha amiga Fafá de Belém, que está lá já em Belém, preparando o círio, a varanda de Nazaré, é uma mulher muito engajada nessas questões. Ela conhece bem a escravidão sexual, ela conhece muito bem a prostituição infantil, que é muito comum, mais comum do que você imagina, no Nordeste e no Norte do país. Existe aqui para baixo, mas eu acredito que, por ser o Norte um lugar grande demais, às vezes com comunidades muito distantes das cidades, as comunidades ribeirinhas, cidades à beira dos portos. Recife, por exemplo, uma cidade que existe um índice muito alto de prostituição infantil. Então é muito triste. Lá no lar da tia Socorro eu conheci uma menina que foi estuprada pelo pai, desde muito pequenininha,
e depois começou a ser vendida pelo pai e pela mãe. Eles cobravam R$ 5 por programa. Então, aquela menina com 6, 7 anos já era uma prostituta. Sabe como foi o desfecho da história? A menininha, agora acho que ela tinha 10 ou 11 anos, ela foi à delegacia e denunciou o pai e a mãe. Ela saiu de casa, não aguentando mais aquela vida que eles ofereciam a ela. Ofereciam não, que eles forçavam ela a viver. Ela foi até uma delegacia e denunciou pai e mãe. E depois ela foi acolhida lá no lar da Tia Socorro, também grávida. Então, a gente ter o cuidado de saber o que nós oferecemos aos nossos filhos. Essa primeira formação, essas primeiras informações sobre o mundo, sobre a vida, sobre os afetos, não é a escola que vai dar, somos nós. E toda a casa tem autoridade afetiva sobre a criança. A começar pelos assuntos que nós discutimos perto delas. Sim, criança tem que ter ambiente de criança. Nós não podemos discutir questões que elas ainda não sabem assimilar, que elas ainda não sabem processar, porque senão nós traumatizamos as nossas crianças. É assim quando morre alguém, né? Não tem como esconder da criança que morreu a mãe dela, por exemplo. Mas até a forma como nós contamos precisa passar pelo cuidado, para que ela depois tenha condições de organizar o luto, claro. Mas o sofrer da criança é diferente do sofrer do adulto. Então essa nossa responsabilidade em oferecer um conteúdo saudável, eu sei que as nossas crianças já têm mais autonomia do que nós tivemos, elas começam a ter muito mais autonomia, mais cedo, a autonomia vem mais cedo nos dias de hoje. Você já vê crianças manipulando celulares, manuseando, meios de comunicação, e nem sempre existe um cuidado de saber o que essa criança está vendo. Hoje, por exemplo, a pedofilia, eu não sei as estatísticas, mas eu creio que a maioria dos casos acontece e começa através da internet. Claro, nós podemos ter um pedófilo dentro de casa, porque durante muito tempo pensou-se que padre era o principal pedófilo da sociedade. Sim, muitos casos envolvendo padres. Mas as estatísticas nos mostram que o maior número, o grande número de pedófilos são parentes da criança. Esse grande número vem de parentes. São pessoas próximas que têm uma autoridade afetiva sobre a criança. Então o nosso cuidado ele deve ser redobrado, porque é uma experiência de amor, Cuidar. Eu não tenho como ser pai, ser mãe, se eu abro mão da minha autoridade. Eu sempre digo isso. As pessoas querem casar, mas elas não querem mudar as suas vidas. Elas querem continuar vivendo como vivem. Então não se casam, vocês não são obrigados a se casarem. Ninguém é obrigado a ser mãe. Ninguém é obrigado a ser pai. Mas a partir do momento que se tornam, é natural que venham responsabilidades que você não pode abrir mão de exercer. Diferente de um homem solteiro. Colocou um filho no mundo, você terá de viver a experiência da permanência com ele. Acompanhar, para você ter autoridade. Porque a autoridade, ela não vem somente pela imposição. Sim, vem também pela imposição. Eu sou seu pai, ponto final. Mas depois disso, se não se desenvolve um vínculo, eu preciso entender, a criança precisa entender que aquilo que nós estamos dizendo é fruto do amor que nós temos por ela, fruto da preocupação que nós temos por ela. Educar é justamente caminhar
na direção dessa maturidade. Nós vamos amadurecendo juntos. Então a criança começa a perceber que a autoridade do pai é favorável ao seu crescimento, que a autoridade da mãe é favorável ao seu crescimento. Não há possibilidade de nós educar uma criança sem a gente dispensar tempo para essa educação. Então nós queremos, volto a dizer, queremos ser pais, ser mães, mas nós não queremos modificar a nossa vida, não. Aí então a gente delega às babás, aos professores. E você? E o seu papel? Não vai exercer? Não vai proteger? Porque também a proteção é um direito da criança. Nós precisamos protegê-las. Protegê-las de tudo aquilo que possa desvirtuá-las. De tudo aquilo que possa ser uma agressão para aquela fase da vida. Eu acho interessante porque nós lidamos com muita naturalidade com a erotização das nossas crianças. Elas ficam erotizadas antes da hora, por causa da música, por causa da televisão, por causa da cultura que entra dentro dos nossos meios de comunicação e que são absorvidas. Então, às vezes, músicas que têm um vocabulário extremamente agressivo à infância já estão sendo cantadas por elas. Músicas que são para adultos. Não tem mais como, não tem como esquecer isso. A infância tem uma simbologia própria. Há lugares especiais para as crianças, claro. Eu, por exemplo, se eu vou pregar um retiro e se eu vou tratar um conteúdo que vai exigir concentração, eu não posso ter criança dentro do retiro. Não é um ambiente para elas. É um ambiente para adultos. Então a gente também não pode esquecer que há ambientes específicos para crianças, com músicas preparadas para elas. É claro, elas participam do nosso mundo. Eu levo a minha filha, eu levo meu filho, mas eu preciso ter muito cuidado para não oferecer um mundo adulto demais e que ela não tenha ainda condições de absorver. Isso é proteger, né? É você ir dando aos poucos as informações para que ela possa ir assimilando. O próprio contato com a sexualidade é muito bom que desde pequenininha a criança lide com naturalidade com a sua sexualidade, para que depois ela fique menos vulnerável aos pedófilos, aos abusadores, para que depois ela não ache normal ser tratada ou ser abusada. Sim, tudo isso são formas que nós temos de proteger, de ir dando esse alimento afetivo que vai estabelecendo a autoridade. A autoridade se estabelece assim, através do permanecer. Eu escuto, eu percebo, eu acompanho. Então a Canção Nova é uma proposta assim, de não oferecer nada. Graças a Deus aqui não tem nada. Se você ligar a programação às 2 da manhã, se estiver começando um programa, você vai ouvir a frase: este programa é livre para todos os públicos. Graças a Deus. Nada, absolutamente nada que possa fazer mal, que possa prejudicar quem nos assiste. Eu sei que o discurso religioso mal feito também faz mal. O discurso da exploração, quando ensinam um Deus carrasco, quando esquecem de falar deste Deus amor e fala somente do Deus do dízimo. Deus me livre, Deus nos livre disso. Deste Deus comerciante, né? Que vem de graça, se passar debaixo dessa porta, se passar debaixo daquela, se comprar isso, se comprar aquilo. Mas graças a Deus aqui na Canção Nova a gente não tem isso não. Pode até ter um momento em que alguém peça uma doação, mas sem barganha. Pede a doação sabendo que você está compreendendo que aqui o seu dinheiro ajudará a manter a obra de evangelização. Só isso.
mas a nossa programação é livre para todos os públicos, sempre. E a gente faz de tudo para que a programação, que é livre para todos os públicos, possa acelerar nos corações que nos assistem essa conversão. É urgente, minha gente, o mundo está vivendo um caos. A violência crescente. Nós estamos necessitados de discursos que nos façam bem, que nos acordem, que nos libertem daquelas correntes antigas, preconceituosas, que muitas vezes nos chegaram através do discurso religioso, que nos tornem mais ativos. Sim, mais reflexivos. Um discurso que possa acordar as nossas consciências, que a gente fique mais atento ao significado do permanecer, até o nosso posicionamento no mundo, como é que deveria ser a conduta cristã nos dias de hoje, para um mundo tão marcado pelos ódios, pelas discussões. Como que nós, cristãos, somos chamados a participar dessa discussão, porque nós também não precisamos ficar omissos. Mas nós podemos, há uma forma cristã de participar de tudo isso, sem chamar de canalha, sem chamar o outro, sem julgar o outro no contexto do menosprezo, como se eu fosse melhor por pensar diferente. Não, é meu irmão que está errando, mas é meu irmão. Aquele deputado, o mais corrupto de todos, o senador mais corrupto de todos, o presidente da república, o ministro corrupto, é meu irmão. Queira ou não, faz parte da mesma condição que eu. Eu também estou sujeito a ter erros semelhantes ou iguais, ou até diferentes. Por que o pecado dele é pior que o meu? Para me dar o direito de usar os termos mais baixos para me referir a ele. Então há uma forma de ser cristã. Há uma forma de ser cristão. Há um jeito de se portar, sim, em qualquer ambiente, que é típico nosso, que deveria ser natural em nós, pelo simples fato de estarmos presos a essa videira. Quais são os frutos que nós produzimos por estar nele? E é isso que o mundo observa. É isso que o mundo presta atenção. Para saber se os frutos que nós estamos produzindo são coerentes com este Deus que nós anunciamos. Sim, a nossa programação é livre para todos os públicos. E nós queremos que todos estes que nos assistem, possam poder recolher alguma coisa de bom aqui. Porque nós estamos todos muito sedentos. Ontem, vendo aquele auditório repleto, escutando tanto o professor Karnal, como também me escutando, eu via aqueles olhares atentos. Aqui nos nossos acampamentos na Canção Nova, me impressiona. 100.000 pessoas ali dentro. Aquele silêncio quando a pregação está acontecendo. Aquela sede de encontrar uma palavra que possa ajudar a viver. Sim, eu sei que muita gente me assiste assim, com desejo de encontrar aqui na nossa reflexão uma força para continuar vivendo. Porque isso nós precisamos. Não há ninguém que não esteja necessitado de uma palavra que ajude a viver, de uma palavra que ajude a permanecer, de uma palavra que ajude a dar conta da vida. É isso, minha gente. Nesse dia dedicado a Francisco de Assis, o grande amigo de Deus, que por ser amigo de Deus, tornou-se amigo da humanidade e do mundo criado, sendo capaz de chamar um lobo de irmão. Motivados por essa espiritualidade, nós queremos pedir a Deus a mesma graça, que nos dê um coração irmão, um coração amigo, um coração que saiba cultivar a intimidade e a crescer com ela. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, hoje, com a intercessão de Francisco de Assis, sobre todos nós,
o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia. Flores são todas as cores de tantos amores que eu nunca esqueci. Límpida passa no peito essa seiva, verdade que me une a você. Livre de toda a maldade, essa tal de amizade pra mim é raiz e deixa marcas no solo, é a beleza de um colo, do ombro do sim. Necessidade da terra, presença, essência.